pessoal, sejam bem-vindos ao programa Barulho das Gerais, um podcast com debates polêmicos que causam barulho nas nossas mentes e na mente de vocês. Somos advogados independentes de Minas Gerais e vamos discutir cidadania, política e direito com diferentes pontos de vista. Lembrem-se de que cada um expressará opiniões individuais e que não representam o todo e qualquer outra entidade oficial. Hoje, vamos fazer um panorama dos últimos 6 meses no Brasil e no mundo, abordando temas políticos, sociais, econômicos e filosóficos. Alienígenas, ameaça de bombas, Coronel Trapalhão. Sobe e desce de combustíveis, Pastor Gay. Janja, a Mandona. Lula e a Torre Eiffel. Milícias e os mandantes que fugiram para o Planalto no Rio de Janeiro. O mundo é melhor com o Brasil nele. Nos últimos 6 meses, tivemos muita agitação no campo político, jurídico e social. Fato é que, com as novas medidas da nova gestão federal, mais coisas mudaram. Se para melhor ou para pior, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa nós sabemos: a empatia e dedicação com a gestão pública tem sido muito bem impactada no cenário econômico, social, político e filosófico. Iniciamos o ano com a massa de extrema-direita espumando no Planalto Central. Muito foi dito, discutido sobre os atos de 8 de janeiro. Até o momento, centenas de indiciamentos foram iniciados. Mandantes golpistas estão sob pressão em todo o país. Nesse bolo, sobrou mesmo foi para o coronel Mauro Cid, o bode expiatório dos radicais do Brasil. Depois de preso e passar vergonhosamente pela CPI do Congresso Nacional, vergonhoso por conta do uso da farda, como um covarde, golpista e laranja. Ao que tudo indica, tem sido agora investigado pelo COAF por transações suspeitas de milhões. Será que chegaremos aos mandantes de vários crimes que tiveram provavelmente origem de uma certa família carioca e miliciana? Seriam esses membros da família carioca que ocuparam o Planalto e mandantes e milicianos, inclusive responsáveis pela morte da vereadora Marielle? E o combustível? E os juros? Finalmente um programa social que pensa nos pobres e endividados. Desenrola Brasil. Beneficia o pobre, mas também beneficia muito os bancos e as instituições bilionárias que aqui lucram indiscriminadamente. Já tem fábrica de automóveis chorando que querem mais isenção de impostos e perdão das dívidas. Juntamente com o medo do agronegócio de que o MST, Movimento do Sem Terra, seja o grande fator de exemplo mundial da reforma agrária. Meu Deus, tem pastor aí aproveitando o momento para criar uma nova pauta de extrema-direita fascista, de intolerância religiosa. Será que o hipocampo do cérebro desses religiosos vai ser afetado e os poucos neurônios irão sucumbir à vontade oculta por dinheiro? Gente, a Janja, a primeira-dama poderosa do Planalto, impõe sua inteligência, elegância e competência ao lado do líder político do Planalto Central, Lula, o presidente que trouxe o Brasil de novo como protagonista internacional. Ou, nas palavras do secretário adjunto do Estado dos Estados Unidos, o mundo é melhor com o Brasil nele. Será? A quem servem esses interesses? O eixo ocidental está sendo deslocado. Rússia, China e América Latina querem ser melhor ouvidas e consumidas. Como serão nossos próximos 6 meses? O que podemos esperar? É possível pensar uma melhoria estrutural, psicológica e filosófica da população para as eleições municipais que virão no ano de 2024? É engraçado como tentam colocar, fazer uma versão, né, do acontecimento do 8 de janeiro, que foi, no meu entendimento, foi uma tentativa de golpe. Essa tentativa foi orquestrada já há um bom tempo e, entretanto, pensaram que ia conseguir fazer que o fato simbólico de ocupar um prédio público ia transmitir para a população que aquilo ali seria a derrubada de um governo, como se o governo fosse um prédio. Como se o governo fosse um prédio público. Assim como começaram em 2013, né, com a ocupação do próprio Congresso Nacional, eles foram para o Congresso lá, começou um movimento, aquele movimento Acorda Brasil, e aquele movimento desencadeou no que aconteceu dia 8 de janeiro agora, de 2023. Bom, sabemos que as investigações estão ali, estão indo de vento em popa, e fizeram uma questão de ter uma comissão mista, parlamentar mista, de inquérito para eles poderem investigar os fatos de 8 de janeiro. Entretanto, esses atos já estão sendo investigados no Poder Judiciário
através do STF. Já existe um inquérito policial e existe um processo, no qual já tem essas investigações. E a comissão mista parlamentar de inquérito, ela serve somente para poder fazer política, nada mais do que isso. O único objetivo que os deputados têm de se reunirem ali é fazer política. Podem falar, não, nós queremos saber a verdade, estamos aqui para poder falar. Não, não é nada disso. É para poder apresentar para o seu nicho ali, para o seu grupo, né, que ele está ali e está de olho naquela parcela que é fazer aproveitar do fato que ocorreu para poder aparecer politicamente. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, né, ele precisa estar presente. Por quê? Porque ali todas as câmaras do Congresso estão ali, e aí, consequentemente, todas as câmaras do Estado brasileiro, né, as televisões estão todas voltadas para aqueles atos ali, para a CPMI. Então, eles aproveitam. Aí fazem brincadeiras, falam coisas que não tem nada a ver com investigação, com nada a ver com a própria inquirição de testemunhas ou a inquirição dos acusados, né? E o coronel Mauro Cid, quando ele foi intimado, para poder... lembrando que a comissão parlamentar de inquérito, ela tem poderes específicos, né? Inclusive, ela pode coercitivamente chamar testemunhas, né? Para ter oitivas de testemunhas, oitivas dos acusados, e as pessoas são obrigadas a ir. E nessas oitivas podem acontecer crimes, né? Como falso testemunho, ele é crime. E aí pode acontecer crimes lá, que são puníveis, esses crimes. Então, o coronel Mauro Cid, ele foi intimado para poder, como testemunha, para poder ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito. Léo, só que... eu acho até que seria interessante, já que você está abordando isso, de explicar para as pessoas a questão da questão de habeas corpus preventivo para a questão dele ter o direito de não falar. Que foi, né? Eu ia entrar nisso agora. Porque eu acho que as pessoas às vezes não entendem por que ele foi e não falou nada, entendeu? Sim. O que acontece? Como ele está sendo investigado em um outro processo, que é correlato, né, nesse outro processo, que é a questão lá das vacinas, né, das vacinas, da falsificação do cartão de vacina, como ele está sendo investigado lá, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, como ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, nesse caso, e ele estando nessa investigação lá na CPMI como testemunho, porque é o seguinte, quando você vai como testemunho para o inquérito, você é obrigado a falar a verdade. Se você falsear e falar mentira, né, na inquirição, você está cometendo um crime de falso testemunho, e esse crime é passivo de prisão. Então, você é obrigado a falar a verdade, tanto perante o juiz, quanto perante um processo administrativo, como o processo, como a CPMI, que é um processo administrativo também. Né? Em última análise, é um processo administrativo, que não é... Ele não é jurídico, ele não é jurisdicional, ele não está dentro do poder judiciário, ele é do poder legislativo. E aí o que acontece? Como você é obrigado a falar a verdade, e você tem o direito constitucional de não se incriminar, então foi dado a ele um habeas corpus preventivo. O habeas corpus normalmente se dá depois que a pessoa é presa, que é solte o corpo, né? Habeas corpus, solte o corpo, que é a soltura da pessoa. Então, quando é preventivo, o que acontece? A pessoa ela não é obrigada a falar a verdade, ela pode ficar calada ali naquele momento. Falar a verdade, ela é obrigada, ela não é obrigada a se incriminar, então ela pode ficar em silêncio. Porque ficar em silêncio também como testemunha é crime, assim como falar mentira. Então, se você for perguntado sobre um determinado assunto, se você falar mentira, e for provado mentira, você pode ser preso ali na hora, porque é flagrante delito. Se você ficar em silêncio, também você pode ficar preso na hora, porque é flagrante delito. Então, o habeas corpus preventivo, ele serve para quê? Para você ficar em silêncio. Naquilo, deixando bem claro, o silêncio é somente naquilo no qual você julgar que possa te prejudicar e produzir uma prova contra você. Inclusive, o coronel Mauro Cid, aconselhado pelo próprio Exército Brasileiro, lembrando que ele está preso, ele é um presidiário, foi fardado. Qual que é o simbolismo que isso mostra? Que quem estava ali não era o coronel Mauro Cid, mas sim o próprio Exército Brasileiro. E quem estava ali era representando o próprio Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro estava ali na pessoa do Mauro Cid. E no momento que ele fica calado, em todas as perguntas feitas pelos deputados, ele ficou calado, se manteve silêncio em todas as perguntas. Eu entendo que ele cometeu crime,
naquele momento. E por cometer crime, ele deveria ter dado voz de prisão para ele naquele momento. Agora, vamos pensar aqui. A gente sabe que aquilo ali tudo é um teatro. Aquilo ali é tudo para poder mostrar para sua base. Se eu fosse deputado e eu tivesse ali fazendo a inquirição para ele, o que eu tinha feito ali na hora? Tinha dado voz de prisão dele. Ah, não, ele está preso, mas tinha dado. O artigo 301 do Código de Processo Penal fala o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. E aí, no momento que a Jandira Fegali faz a pergunta para ele, né, qual que era a idade dele, e ele fica em silêncio, não responde, em momento nenhum o habeas corpus só concede ele de falar, porque falar a idade dele não vai incriminá-lo em nada. Então, aquele momento ali, ele cometeu um crime. Então, se eu fosse deputado, o que eu faria? Dava voz de prisão para ele. Ele, mas ele já estava preso, não tem problema, mas uma voz de prisão para ele. Ia dar um rebuliço, ia dar um angu de caroço, o povo ia falar, o pessoal da direita ia gritar, esbrafejar e tudo, mas eu tinha dado voz de prisão e eu chamava ele ali na hora. Por quê? Por mais que o povo ia fazer daquilo, ia dar um oba-oba. Entendeu? E já que é um teatro, já que aquele pessoal faz um teatro danado ali, seria um momento de fazer um teatro. Utilizando isso. Então, eu vejo que o Exército Brasileiro, qual que foi o erro ali principal? Eu estou falando, não entrei no mérito do que aconteceu, do que o cara fez, deixa eu te fazer. Tá? Não entrei nesse mérito. Estou falando do ato em si ali. Qual que foi o erro ali? O Exército Brasileiro solta uma nota informando que foi, sob a orientação do Exército Brasileiro, ele ter sido ido fardado. Porque quando ele vai fardado, ele despede, ele tira a roupa da pessoa física dele, do Mauro Cid, e coloca a roupa do Estado. Quando ele põe a roupa do Estado, ele está ali representando o Estado. Então, ali ele colocou como se fosse o Estado brasileiro naquela cadeira ali, sendo interrogado pelos deputados. E aquilo ali foi um erro e, na verdade, foi até um crime. É um crime porque utilizou da máquina pública, entendeu? Para poder causar medo, para poder causar pressão sobre os deputados. Então, quem emitiu a nota e quem falou com ele que deveria ir daquele jeito, fardado, já que foi o próprio Exército, esse cara tem que ser punido juntamente com ele, porque esse cara também cometeu crime. Que seja general, que seja coronel, quem for, entendeu? Cometeu crime junto, porque utilizou da máquina pública para poder pressionar os deputados. Porque o Exército, ele faz parte ele está debaixo do controle do Poder Executivo, né? Se ele avança, ele primeiro está passando por cima do Poder Executivo, do chefe dele, que é o Presidente da República, ele está passando por cima do chefe dele, do comandante, que é o Presidente da República, para poder coagir outro poder da República. Ou seja, você ainda desnivela, ainda cria uma crise entre os poderes ainda, né? Se você for olhar em tese, você está criando uma crise entre os poderes do ponto de vista constitucional, né? Sim. E eu vou para além também, né? Eu estive pensando nessa situação de que, na verdade, ele tem sido mesmo um bode expiatório para a direita, né? Para talvez desviar os responsáveis, né? Os prováveis responsáveis pelo ato do dia 8 e demais atos golpistas que vieram de rebolso nesses últimos 4 anos, né? Com essa finalização no mandato do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa afronta dele ir de fardado, isso para mim, né, e eu espero que essa seja uma interpretação também da comissão e talvez até do judiciário, de que ele estava em nome, a todo momento, em nome do Exército Brasileiro, cometendo os crimes que cometeu, os prováveis crimes que cometeu e que será julgado. Ou seja, por que essa conexão dele com o Exército Brasileiro, até na punição tanto dele quanto do Exército Brasileiro, na minha opinião, nesse sentido? Porque no momento em que ele trabalhava para o Planalto, no Executivo, como... Qual que era o cargo? Era assessor de quê? Não lembro, né? Era chefe de ordens, né? Chefe de ordem. Como ele trabalhava, inclusive, fardado, ele estava... Tudo que ele fez durante esse cargo que ele ocupou, como general do Exército, o Exército é responsável pelos atos dele, tanto ele individualmente, como o Exército. Porque ele, em nome do Exército, ele está exercendo o cargo. Então, o Exército Brasileiro é estritamente responsável pelos atos cometidos por ele. Então, eu até entendo ele ter ido de farda, porque ali, inclusive, ele validou todo este meu pensamento. Ele, eu estou indo, é o Exército Brasileiro que está vindo aqui, é o Exército Brasileiro que está sendo julgado aqui, que está sendo questionado aqui. E realmente é o Exército Brasileiro, porque ele estava em nome do Exército Brasileiro exercendo uma função pública ali, entendeu? E aí todos os atos que ele provavelmente cometeu, que serão julgados, não é simplesmente ele individual, foi ele no exercício da função dele, entendeu? Eu acho que é uma questão, assim, complicada, porque a gente entra mais uma vez naquela confusão entre público e privado, né? Ou seja, a instituição não é de quem está... tudo bem, o cara tem a patente,
e existe a questão institucional, mas a instituição não pertence àquelas pessoas que estão ali. Mas tudo que ele faz validado pelo Exército. Mas aí que tá a confusão. Eu exercendo um cargo público, por exemplo, eu advogado, se eu exerço o papel de advogado público, eu faço tudo em nome da instituição. Principalmente se eu uso uma farda, né? Faço tudo em nome da instituição. Sim, mas o que o Henrique quis dizer, o que o Henrique está falando, Rodrigo, é o seguinte: existem as pessoas que estão utilizando do cargo, que é o general, os generais que estão lá, mas aí você julga. Não é a própria instituição. Não, mas você julga os dois. Mas você julga ele individualmente e a instituição também tem que ser punida de alguma forma. Sabe? Não é só ele, porque várias pessoas ali tinham pensamento parecidos com o dele, entendeu? Sim, dentro da instituição. Eu sei, mas ele estava como instituição. Então os dois devem ser punidos, tanto individualmente como o Estado, ali o Exército Brasileiro, entendeu? De alguma forma. A gente precisa talvez avançar um pouco na questão de como evitar que instituições sejam cooptadas por interesses pessoais. Tipo, mas foram. Foram, mas eu falo assim, como o Estado vai tratar para que as instituições não sejam cooptadas pelo interesse particular. Por exemplo, eu vi no caso do Trump lá nos Estados Unidos disse que teve um general americano que virou e falou assim, eu não vou participar disso, porque o Exército é instituição de Estado e o Estado não vai tomar partido na vontade de um cara, porque o Exército é instituição de Estado. Isso é um general americano, entendeu? Então, assim, ele foi extremamente correto. Ou seja, se eu sou de uma instituição de Estado, eu vou fazer aquilo que é permitido dentro do parâmetro constitucional e legal. A grande questão do Brasil que a gente pode discutir é o seguinte, os caras, quando eles se apoderam da instituição, eles largam de lado o que é possível e o que é permitido para fazer o que eles querem fazer. Então, esse é um grande risco, e isso é algo que vem na nossa história desde o século XIX. Esse é um problema da nossa democracia, né? É que as instituições brasileiras, desde 88 até hoje, parece que não compreenderam os limites de atuação delas. Elas acham que podem entrar nas esferas, em outras esferas, né? O Exército Brasileiro, neste caso, né, o ex-presidente da República, na minha opinião, inclusive de forma criminosa, ele deu o aval e o poder ao Exército, a membros do Exército, para que extrapolassem suas competências. E aí gerou o que gerou, né? Isso gerou Rodrigo, meu campo de atuação maior é com a administração pública, né? Que é com direito público. Então tem muitos processos de servidores, para mim com servidor. O Henrique também, ele atua muito com servidores. E o que a gente vê quando a pessoa ela assume um cargo, ela assume o cargo, ela acha que aquele cargo ali é um cargo privado. E ela pode fazer o que ela quiser com aquele cargo ali. Então, por exemplo, se ele for um motorista, aí ele está com o carro da prefeitura, ele acha que o carro é dele e ele pode pegar a esposa dele, levar para pegar os filhos dele, levar na escola, que ele pode ir fazer coisas particulares. E isso, eu estou falando lá do nível mais baixo, lá nas prefeituras, lá no interior. Se você for para o interior, você vai ver isso. É muito comum. Mas isso é uma cultura que já veio desde a época do Império, do Brasil Império. Que aqueles que eram os amigos do rei, aqueles que ficavam mais próximos do rei, eles utilizavam do Estado como se fosse deles. E era deles. Era dado para isso. O Estado era deles, porque o Estado é o próprio rei. Né? Se você pegar, por exemplo, a rainha da Inglaterra mesmo, a Inglaterra é da rainha. E ela autoriza os súditos a utilizarem do Estado. Então, o que acontece? Quando veio de lá para cá, veio essa cultura, e pelas vários momentos de ditadura que tivemos na nossa história recente, fez com que a população continuasse com essa cultura. Se a gente for nos cantões, né, nos interiores mais distantes dos grandes centros, é muito nítido essa questão dessa cooptação do público pela coisa privada. A pessoa passa no concurso público, ela acha que ela é dona e ela pode fazer o que ela quiser. Eu vi uma vez, aí fere o quê? Fere principalmente a ética. A questão ética é toda jogada de lado. Eu vi uma vez o Mário Cortella falando, quando ele era secretário de Educação lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele falando que ele ia para o motorista, ele tinha um motorista particular, né, e o motorista ia lá buscar para poder trabalhar. Só que o horário que ele ia buscar é o horário que ele levava o filho dele na escola. Só que o que ele fazia? Ele ia a pé com o menino na escola, o motorista ia seguindo ele a pé com o filho dele, deixava o filho dele na escola, aí sim ele entrava no carro e saía no carro. Por quê? Porque aquele carro é um carro do governo. E como é um carro do governo, ele não pode utilizar como uma questão pessoal, para um fim pessoal. Ele só pode utilizar para atos do cargo dele, porque ele não está para servir a pessoa, mas ele está para servir o cargo. E o grande problema que a gente teve, principalmente nesse último governo, foi que já vem essa cultura miliciana,
né? Essa cultura, principalmente dentro das instituições militares, exército, polícia militar, que as pessoas utilizam do cargo e veem aquele cargo ali como se fosse deles, e a sensação de impunidade é muito alta dentro do exército, dentro das forças militares, é uma impunidade tão alta que as pessoas elas acham que elas estão fazendo as coisas de forma correta. Eu falo tanto da impunidade, porque olha só, olha o que nós temos. Se o cara for demitido, o cara roubou, matou e foi preso. É um militar do exército. Se ele for demitido, o que acontece? O exército coloca ele como uma morte ficta para a esposa dele receber a pensão. Então ele sai recebendo a pensão. A esposa dele continua recebendo a pensão, mesmo ele estando solto. Entendeu? Ele foi expulso, cometeu um crime. E o que é isso? Isso gera o quê? Não dá nada. Dá nada para mim. Dá nada para mim. E essa sensação de impunidade faz com que as pessoas façam a cooptação do Estado. E no governo anterior fez isso. O presidente falava, quem é presidente aqui? Sou eu ou não sou presidente? Então, se eu não posso mandar na Polícia Federal, para que serve a minha cadeira? Se eu não posso utilizar a Polícia Federal para poder proteger os meus filhos, por que serve a minha cadeira? Né? Se eu não posso utilizar em meu benefício, para que eu estou aqui? Ele falava isso. Isso são palavras do presidente. E aí, a cultura foi colocada em cima disso. Por causa do quê? Por causa desse sentimento de impunidade. E o Exército continua assim. Então, quando o Mauro Cid ele vai para a Comissão Parlamentar de Inquérito, com oitiva, fardado, é justamente essa cooptação do Estado pelo privado, utilizando da coisa pública, entendeu? Em benefício próprio. Porque qual foi o objetivo dele ali daquele jeito? Somente intimidar os deputados que são da oposição do governo anterior. Só isso. Acho que tem uma outra questão. Talvez o Exército ainda está com aquela... O Exército brasileiro, eu acho que ele ainda tem aquela lógica. Isso ainda está... Ele está muito mais atrasado do que, por exemplo, a polícia. Eu acho que a polícia militar ela ainda consegue ser mais transparente em relação a... Ela é menos. Não que não esteja, mas ela é menos. Não, mas eu falo assim, ela tem uma transparência, por exemplo, se o cara for lá e fizer uma prova, ele vai passar e vai subir. Entendeu? Se o cara entrou como oficial, ele vai fazendo as provas, ele vai subindo na carreira. O Exército, nessa parte, ele é muito fechado e as coisas que acontecem lá dentro não são muito claras. Então, é muito essa coisa de nobreza de toga lá da França, do século XVIII. Ou seja, é muita questão de hereditariedade. Se você for parar para pensar, por exemplo, esse cara, esse Mauro Cid é filho de um figurão do Exército. Grande parte do cara... General, inclusive, está movimentando dentro do Exército para poder ver se consegue safar dele. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que a gente pode observar, e até conversando com pessoas que são militares, oficiais, é que esses caras, primeiro que o cara que é muito grande no Exército, ele já prepara o filho para conseguir, desde jovem, entrar. Ele entra, faz todas as provas tranquilamente, porque ele já tem essa preparação. Mas quando ele chega lá dentro, ele já vai ter um caminho para poder chegar ao topo. E, por exemplo, se alguém entra pro Exército que não tem a mesma... não vai ter a mesma ligação sanguínea... O mesmo pistolão, né? Talvez ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir subir, mesmo se ele for apto, porque não tem clareza. Então parece muito coisa do século XVIII, XIX. É tipo nobreza de toga, entendeu? Então, assim, você precisa realmente voltar para dentro da instituição para ver como que isso realmente funcionaria de verdade se tivesse parâmetros claros para a sociedade. Porque muitas vezes, eu já conversei com pessoas do Exército, que o cara vira e fala, você é cortado, o cara vira e fala, você tá fora. Ah, qual que é o parâmetro? Não tem parâmetro, você tá fora. Tipo assim, ele tá num curso, ele tá fazendo um curso lá dentro. Ele não tem uma reprovação clara. Simplesmente ele vira e fala, não, você tá fora. Ah, o cara, mas por que eu tô fora? Não, você tá fora, tchau. Entendeu? Então, assim, há um direcionamento. Então, assim, infelizmente, há um atraso dentro de uma instituição que deveria ter uma transparência maior, como é em qualquer outra instituição. Polícia Civil, Militar, Polícia Federal. Polícia Federal, você vai fazer provas, você faz as provas, você passa, entendeu? Então, eu acho que essa questão desse poder e dessa coisa de ser muito fechado é algo que tem que ser... O Estado brasileiro tem que discutir isso de alguma maneira, para poder aperfeiçoar isso e trazer um lado funcional. E os doutores aí falavam da proteção, né, de blindar, né, o Mauro Cid, e como a gente citou aqui sobre questões milicianas, né, que o que tudo indica, vários milicianos têm envolvimento, né, com a carreira militar, tiveram ou têm, né? Nós vemos o caso da Marielle, em que começa a ser investigados também o ex-secretário de Estado do Rio de Janeiro, né, o superintendente lá da Polícia Civil, né, a família do ex-presidente. Vocês acreditam, sim, neste ponto, que por conta dessa hierarquia, dessa formalidade de personificação das instituições com a pessoa, com a família, vai se manter essa blindagem, tanto para Mauro Cid, outros servidores, né, do Exército ou do Executivo, que tenham envolvimento com os atos e até com a morte da vereadora Marielle? O que vocês pensam nisso, assim?
Eu acho que talvez da vereadora não. Da vereadora talvez não, porque se você prende um secretário, se o cara é um secretário, se o cara é alguém até forte dentro do Estado, e você consegue chegar nele, beleza. Agora, em relação à questão do Exército, eu acho que o buraco é mais embaixo, porque envolve a própria questão da governabilidade do governo atual, entendeu? Se o governo atual ele já tem problemas muito grandes com o Exército para poder adequar, porque existe um descompasso entre o governo atual e os militares, porque estão em lados opostos no espectro político, eu acredito que há uma grande chance dessa questão do Mauro Cid, disso tudo terminar numa grande pizza. Porque o próprio governo federal atual, o governo do PT, não vai querer comprar uma briga, entendeu? Não vai querer comprar uma briga com o Exército, com pessoas muito importantes, e eu acho que, sinceramente, isso pode ter um arranjo, até mesmo dentro do STF, para que no final não acabe não dando em nada, entendeu? É um acordo mesmo. Vamos sentar aqui, vamos fechar um acordo e vamos ficar em paz, todo mundo em paz, entendeu? Nesse caso, sim, que eu acho que esse é um caso mais sério. Agora, no caso da Marielle, eu acho que é mais tranquilo. Porque se for uma figura política local que caia, ou não, isso não vai impactar o governo, entendeu? Mas os mandantes, que, ao que tudo indica, estão em escala muito mais enraizadas politicamente com o Estado do que nós imaginávamos. O problema é conseguir fazer o liame, né, de ligação entre a questão probatória, que de repente eles até sabem quem é, mas é difícil fazer a ligação de nexo, né, de quem é que é o mandante de verdade, de conseguir realmente estabelecer isso. Tem isso. Agora, no caso militar brasileiro, de patente alta, eu acho que não vai desdobrar em muita coisa, não. Eu acredito até que no caso, né, especificamente da Marielle, a gente deveria adotar o estilo italiano de caça aos mafiosos que foi utilizado na Itália há um tempo atrás, né? Que para chegar a esses milicianos aqui, o estilo de atuação tinha que ser nos mesmos moldes dos mafiosos italianos. Aí a gente volta à Lava Jato. A Lava Jato foi assim. E aí nós tivemos anulações, né? Que a Lava Jato utilizou esses moldes italianos e esses moldes italianos foi comprovado que é falho. Né? O processo ele tem suas fases, ele tem suas leis, ele tem que ser seguidos, as leis brasileiras, né? E tem que ser respeitado. Se o Estado ele for falho nisso aí, paciência. O Estado foi falho, não conseguiu desvendar, não conseguiu solucionar o crime. Paciência do Estado. O que a gente não pode é passar o carro na frente dos bois e fazer a torta de caixa ou de qualquer jeito somente para poder fazer uma punição. Senão nós viramos um Estado punitivista. E qual que é o objetivo? É saber o que aconteceu, desvendar o crime e fazer com que as coisas se cheguem no lugar ou somente punir. Né? A gente tem que pensar sobre isso. Se for somente punir por punir, vamos lá qual era o nome lá? Mão Santa, não? Como que era? Mãos de ferro lá na Itália? Mãos limpas. Vamos fazer igual as mãos limpas lá e fazer de qualquer forma. Não é por aí que o barco deve seguir. Eu acho que o barco ele tem que utilizar os meios já existentes de formas corretas, as leis que já existem, para poder chegar no fim. Né, chegar no fim. E não cometer atropelos igual aconteceu com a Lava Jato e depois, no final, perder todo o trabalho, todo o dinheiro, tudo que foi gasto, entendeu? Por anulações, porque os caras atropelaram. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vamos mudar de assunto aqui. Sobre esse programa Desenrola Brasil, esse programa social Desenrola Brasil, aí, a questão dos endividados, qual que é o impacto nas instituições? O que você tem para falar para nós, Rodrigo? Ô Henrique? O que vocês têm para falar sobre esse Desenrola Brasil aí? Cara, eu vou te falar que eu não tenho uma opinião muito formada, não. Eu acho que os valores são baixos, né? Tem valores de R$100, eu não sei muito bem quais são essas questões, não. Tem que ver a questão igual você tinha falado da questão dos bancos, né? Você tem que ver se você está beneficiando mais a população do que a questão bancária, igual a questão dos automóveis, né? A questão dos automóveis lá, que você acaba beneficiando mais a indústria automotiva, sem pedir nenhuma contrapartida, nem de investimento tecnológico, nem de manutenção de empregos. Então, eu não sei se é um programa que realmente vai trazer um benefício. O benefício vai trazer, ou se é mais um chamariz de propaganda, né? Não, eu até acredito que o impacto social dele seja grande, até porque eu desconhecia esses números que foram apresentados pelo governo federal e pelos bancos, né, de que há uma massa, né, de milhões que devem até R$100, há uma massa de milhões que deve até R$2.000, uma massa de mais milhões que deve até R$20.000. Então, assim, há um impacto muito grande, porque sabemos que os últimos 4 anos não foram fáceis. Quer dizer, os últimos 500 anos no Brasil não foram fáceis, mas os últimos 4 anos especificamente, para essa geração economicamente ativa,
foi muito perverso, assim, e realmente, assim, tem gente que deixou de pagar, foi aquela conta de luz, né, de R$100, R$50, né, são dívidas que para um servidor público que ganha 10, 20 mil reais, isso não tem impacto nenhum, mas a hora que eu fiquei sabendo dos números, eu vi que realmente há um impacto social muito grande, e vamos acompanhar agora a adesão, né, das pessoas e dos bancos, né, porque, ao que me parece, inicialmente, só os dois principais bancos de economia mista, o privado ou o público, né, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que iniciaram essas negociações e essas quitações das dívidas. Então, assim, vamos ver ao longo prazo como vai ser este impacto mesmo econômico. E sim, para a população tem um impacto, mas o que eu trouxe e eu queria ver era esse questionamento também de como isso chega nos bancos, né? Porque se o banco vai automaticamente quitar aquelas dívidas de R$100, quem está comprando a dívida é o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que vai quitar com o banco. Então isso não ficou muito claro para mim. Eu não entendi muito bem. Eles focaram muito na população e aí não ficaram falando muito sobre os bancos, como vai ser essa adesão dos bancos financeiramente, porque, né, provavelmente vai ser lucrativo para eles o lucro de como eles vão comprar essas dívidas, né? Vai vender essas dívidas para o Estado, né? E aí o Estado vai pagar e você paga ali. Não sei, eu ainda não sei muito bem, mas o receio que eu fico exatamente nessa esfera econômica é que, mais uma vez, nós estamos aí fortalecendo os bancos e esquecendo de uma parte da classe média brasileira que talvez não vai ser abarcada pelo programa, assim como temos muitos programas que privilegiam lá as grandes empresas, os bilionários, e o microempresário, o pequeno empresário, ele fica ali meio largado mesmo. Foi essa classe média, inclusive, que se sentiu abandonada nos últimos 20 anos de governo e acabou migrando para a extrema-direita no governo Bolsonaro, porque se sentiu abandonada, né? Porque você atendia os muito pobres, você viu atendimento aos muito ricos, né? Com isenção de impostos, com perdão de dívidas, e aí a parte do meio ali, em que teve uma ascensão um pouco social, mas mesmo assim ficava ali limitada por conta de gastos, dívidas e tal, se sentiu, na minha opinião, muito magoada e muito sentida e abandonada. Então nós temos que ver como isso vai ser o impacto. Eu sei que na classe baixa, os mais pobres, esse programa, com certeza, ele foi, sim, um achado do governo, né, do governo Lula no momento, e eu tenho certeza que ali tem a mãozinha do Haddad, tem ali a voz da Janja, que nós citamos aí, que nos últimos dias eles criticaram muito ela, falando que ela tem muita influência sobre o Lula. Mas, cara, a mulher tá ali do lado dele, hein? Mulher inteligentíssima. Vamos ver que eu conheço o marido. É um casal, né? E aí, mas eles falam da intervenção dela política no Estado, mas... Né, mas a gente precisa dar um crédito pro Ciro Gomes, né? Sim. Uhum. Tem que dar um crédito pro Ciro. Porque essa parada... Ele que puxou isso aí. Então, na época a galera debochou dele pra caramba. E na época a galera debochou dele. Isso é do PDT. Qual é a minha opinião sobre isso aí? O que acontece? Quem preocupa com o nome é pobre, tá? Rico não preocupa com o nome não, porque vai lá e paga, passa 2 dias, vai lá e paga, resolve e tal. Aí hoje não, para além disso, eu acho que já citei isso aqui, um empresário carioca, eu não vou citar o nome dele, que também até esqueci o nome, mas um empresário carioca uma vez deu uma entrevista para o Valor Econômico falando que ele deixava rolar as dívidas da empresa do grupo dele o máximo possível, para que depois abrisse negociação com o Estado, né, com as dívidas de multas e tudo mais que ele recebia, e os impostos, e deixava isso rolar 5, 10 anos, e aquele dinheiro que era para ele pagar de imposto, de multa, ele estava investindo na Bolsa de Valores, e ele estava ganhando milhões, depois ele ia lá negociar um valor ínfimo, pagava e pronto, e continuava rolando as dívidas. Entendeu? Então, assim, ele lucrava muito mais não pagando e depois negociando. Agora, nós, pobres, não. Eu preciso ali de crédito de R$1.000 para comprar a minha batedeira para fazer um bolo e fazer, talvez, ganhar até um dinheirinho fazendo bolo. Se eu não tiver o meu nome limpo, eu não vou conseguir e não tem aonde eu tirar. Né? Não tem como eu ficar negociando isso, meu nome está sujo, se eu não tenho condições. Entendeu? O impacto é esse, né? Eu não tenho dúvida que o impacto social ele é muito alto, porque a gente vive numa bolha e a gente só acha que as pessoas que estão próximas de nós é o padrão de todos os brasileiros, não é. Né? Os números mostram que realmente existe uma quantidade gigantesca de pessoas que devem 100, 300, 400 reais, que as pessoas estão com o nome sujo por causa disso, e as pessoas nem dormem, tem pessoas que nem dormem por causa disso. Porque a única coisa que a pessoa tem é somente o nome. O pobre só tem um nome. Ele não tem mais nada. Ele tem um nome. E aquele nome ali é que preserva. O rico não preocupa com o nome. Eu falo que eu atuo em alguns processos de dívidas, de embargos de execução. O cara deve 1.400.000 e dorme tranquilo, feliz, domina, e eu vou empurrando o processo, e ele vai pedindo para poder fazer chincana, para o processo ir empurrando, e demorando, e foi empurrando, e vão fazendo os recursos,
né? Ele tem condição de pagar o advogado, agora o pobre não tem. O pobre não tem. E ele já está nesse processo há 10 anos. Só para vocês terem uma ideia. Porque os ricos conseguem fazer a máquina continuar girando mesmo com essas dívidas. O pobre não, a máquina para de girar para ele no mercado. O fulano está devendo aqui. Ele está devendo. Acabou. Vou pegar o crédito. Eu tenho um faturamento muito alto, mas eu devo e não estou pagando aquela dívida ali. Só que eu tenho um faturamento muito alto. O banco fala assim, não, eu vou receber isso. O banco pega e empresta. A empresa empresta. Então, assim, é muito difícil não conseguir fazer o giro daquele capital. Então, quem tem dinheiro não preocupa com isso. Então, a questão é justamente essas pessoas pobres. Então, nós temos dois lados. Qual que é o lado? Realmente não existe almoço grátis. Alguém vai ganhar. Quem está ganhando? Os bancos estão ganhando com isso. Por quê? Porque eles vão receber do Estado. E quem está ganhando também? Os pobres. Só que a gente não pode ser egoísta. Não podemos ser egoístas. Se está beneficiando as pessoas que têm uma condição baixa, por mais que o interesse, não sei qual foi o interesse, mas por mais que o interesse foi, não, eu quero beneficiar o banco mesmo. Só que esse beneficiar o banco está fazendo com que essas pessoas tenham acesso a créditos. Isso aí vai gerar um impacto, não talvez em Belo Horizonte aqui, na central, no centro de Belo Horizonte, mas se você pegar lá em Tinga, se você pegar lá em Manga, você vai lá para Ribanceira, lá em São Romão, onde que o cara lá, quase toda a cidade ganha salário mínimo, e tem aquelas pessoas que estão endividadas, e ali ela consegue um crédito para poder fazer uma compra naquele local, aquilo ali influencia o impacto social na comunidade, é muito alto. Eu estou falando isso desses planos sociais, mas a gente vai para a própria Bolsa Família. As pessoas compram no mercadinho lá de Ribanceira. Então, lá em Ribanceira, que é um povoadinho lá com 300 habitantes, o cara lá, os 300 habitantes, compra lá no mercado de lá. Então, quem está saindo ganhando com isso? É o dono do mercado lá. E aí, esse dono do mercado, ele vai ter que comprar mais arroz. Ele vai ter que comprar mais feijão, porque ele está vendendo. E aí, comprando mais arroz, quem vai sair ganhando? As pessoas que distribuem para ele. Eu peguei um caso só, mas se você pegar o Brasil... Com isso, como é que a economia vai girar? A economia gira. A economia gira. Com isso, a gente conclui que o momento político e econômico, tanto interno quanto externo no Brasil, ele é favorável, ele tem uma perspectiva boa para o futuro, para os próximos 6 meses, para o próximo ano. Vocês entendem assim? Vocês entendem mesmo que existe, neste momento, um protagonismo positivo do governo brasileiro, do presidente Lula, em relação a questões tanto internas quanto externas? Sim, não tenho dúvida com relação a isso. Principalmente por arrefecer até a questão dos noticiários, né? Você não fica tendo briga todo dia, você não tem confusão todo dia. Né? De uma hora ou outra ele pode fazer, até ter uma fala, um deslize de uma fala, mas não é algo que se torna uma rotina. Porque se você tem uma instabilidade diária de um governo, como a gente teve no governo anterior, ninguém sente seguro em investir dinheiro em nada. O cara rico, por exemplo, eu lembro que no governo passado eu li uma notícia que tinha um monte de empresário que ele recebia o dinheiro lá fora, fazia venda internacional e já deixava a grana lá fora. Porque ele pensava assim, se o Brasil colapsar, meu dinheiro está lá fora. Eu não vou trazer o dinheiro de volta para o país para reinvestir, porque eu não tenho segurança de estabilidade. Então, gostando ou não do governo atual, sendo favorável ou não ao governo atual, a gente está voltando a ter uma normalidade institucional. Entendeu? A gente está discutindo isso aqui, mas ontem e essa semana passada a gente não teve nenhuma bomba, a gente não teve nenhuma fala maluca que criou uma hecatombe, entendeu? Está voltando a uma normalidade, que é o que a gente tinha até o governo do Temer. Apesar de tudo que aconteceu, discutindo, sendo favorável ou não ao impeachment da Dilma, cada um pensa da maneira que quiser, mas até o governo do Temer a gente tinha uma normalidade institucional. Dos últimos 4 anos a gente não teve isso. Então o país precisa de uma normalidade para tudo começar a fluir de novo, né? Então, nós concordamos com o secretário adjunto do Estado dos Estados Unidos, né? Que o mundo é melhor com o Brasil nele. Sim. Inserido nele. Exatamente, esse é o sentimento, eu acho, do mundo todo no momento em relação ao Brasil. Isso é positivo, né? A gente vê os números saindo aí de risco Brasil, já melhorando, né? Saiu uma matéria essa semana no Jornal do Tempo falando que a Janja viajou muito mais do que a Michelle. É Michelle, né? A Michelle. A Michelle é a antiga a ex-primeira-dama. Que ela viajou muito mais que a Janja em 6 meses, já viajou muito mais do que ela, né? Mas o que acontece? O protagonismo do Brasil hoje no mundo, ele faz com que a Janja viaje muito mais do que a Michelle, porque ela vai acompanhando o marido para as delegações, ela vai como primeira-dama, né? E ela vai acompanhando. Então, assim, como o governo está sendo convidado por outros países para poder se manifestar com várias outras ações, o Brasil realmente se tornou um protagonista no campo da política mundial,
voltou a ser, né, porque já era e deixou de ser no governo passado e agora voltou a ser. Então é natural que as viagens sejam maiores, que existam mais viagens, que vão ser gastos mais com cartão corporativo, vão ter mais gasto no cartão corporativo em viagens, né, porque eles estão viajando e eles precisam viajar. Né? Para quê? Para poder ter essa política. E essa política é boa porque ela traz investimentos no Brasil, ela traz investimentos. Então, assim, eu sou um advogado que eu não vejo o colega advogado, eu estou tentando fazer uma comparação. Eu não vejo o colega advogado como um inimigo. Eu vejo ele como um parceiro. E quanto mais eu tenho colegas e mais parceiros que são amigos meus, mais a minha advocacia cresce. Por quê? Porque esses parceiros, eles trazem coisas para mim, assim como eu levo para eles, né? E acaba tendo um crescimento. Assim eu vejo com o Brasil. O Brasil ele tem muito mais a ganhar sendo parceiro das outras nações do que ele ser um inimigo, do que, não, eu não vou conversar com a China, não. Porque eu não gosto da China, porque a China é de esquerda. Não vou conversar com a Rússia, não, porque a Rússia é de esquerda. A Rússia entrou na guerra contra a Ucrânia. Poxa, e até fazendo esse gancho. Dinheiro, e fazendo até esse gancho ideológico, né? De protagonismo político e até social, fazendo essa ponte ideológica, né? Vocês acham, né, nós levantamos isso aqui, que questões ideológicas, como ficará essas questões nossas ideológicas e até religiosas, né? Será que elas têm um impacto negativo que podem prejudicar o Brasil no futuro, né? Como nós dissemos aqui, né? A liberdade de liturgia, a liberdade de culto, de opinião, ela em contraponto, ela vai ferir a dignidade da pessoa humana. Esses temas mais polêmicos e espinhosos, que estão mais ligados a uma questão moral do brasileiro, ela pode ter um peso político e até jurídico que vai nos prejudicar, que vai prejudicar nosso país na construção de um país mais democrático, mais liberto, né, e respeitoso? A gente entrou nesse tema por causa do acontecido lá na Igreja Lagoinha, lá em Orlando, né? Que o pastor André Valadão fez o Deus é contra o orgulho. Né? Mas também tem toda uma questão de movimentação de algumas entidades religiosas para os pleitos municipais que acontecerão no ano que vem, as eleições do ano que vem, né? E como que a gente encara isso de positivo ou negativo na política brasileira e na sociedade brasileira, né? E aí? Né? Você levantou essa questão aí do Valadão lá, né? Mas e aí? O que acontece, Rodrigo? Não existe, na política não existe lugar vago, tá? Lugar não fica vago. Sempre alguém vai lá e ocupa. Se sai um poder, a pessoa que é cabeça de um poder, ele sai, vem alguém querendo ocupar. Sempre, na política sempre vai ter isso. E hoje a direita, ela está sem sua cabeça. Por mais que o Bolsonaro tenha ido para as redes sociais, conversado, falado, ele está inelegível, ele foi decretado a inelegibilidade dele, então ele não pode ser eleito. Então, as pessoas estão querendo aparecer. E aí vão aproveitar, porque essa parcela da população que ela é contra o governo atual, ideologicamente também, moralmente, de todas as formas, eles são contra, não importa, eles são contra, simplesmente são contra. Então eles querem o quê? Um novo líder. E esses caras vão aparecer, fazendo um discurso que agrade o ouvido dessas pessoas. Então as pessoas se agradam daquele discurso, que era o mesmo discurso do Bolsonaro, ele fazia aquele discurso, eles se agradam disso e vão apoiar fulano de tal. E acaba pautando a agenda da mídia. Isso aí é uma forma de pautar a agenda da mídia. Então, vamos provocar um discurso para poder fomentar um debate entre esquerda e direita e manter essa tensão que a gente teve ao longo desses últimos 10 anos, né? Porque desde 2013 começou a ter essa tensão entre direita e esquerda. Então, como a direita perdeu o líder agora, o cabeça, vamos procurar um novo. Só que ainda não encontraram. Foram no Zema, foram lá no Tarcísio, né? Quem que vai ser? Ninguém sabe ainda quem que vai ser. Então, tá aberto. Como tá aberto, vai ter francos atiradores. E o André Valadão é um cara político, mas pastor, é político. Esse cara é político. Então, ele não é bobo. Eu não tô entrando no mérito do que ele falou, que deixou de falar, tá? Eu tô falando assim, eu tenho um capital político aqui que tá à deriva, e eu quero pegar esse capital político. Como é que eu vou adquirir esse capital político aqui? Eu tenho que trabalhar aqui de uma forma para poder fazer um discurso que combine com esse capital político que está aqui à solta, e eu assumo esse capital político para mim. Então o André Valadão está fazendo isso. E tudo que ele queria, e que ele quer, ser preso. Ele fala aquilo lá e tudo, para quê? Vocês vão prender o André Valadão porque falou lá que é homofobia. A coisa que, assim, o Marte vai ser a melhor coisa para acontecer com ele é ser preso.
Porque vai ser preso, aí você é preso, então tá, vai preso e tal, fica lá, cumpre lá o tempo dele lá na cadeia, lá por causa daquilo ali, né, que vão ter advogados em cima ali, vários, né, conversando para ver qual vai ser o tempo, o que não vai ser, e aí o cara, ele capta aquele capital político todinho para ele. Porque o outra coisa. Ô Henrique, só cortando. Henrique, você vai entrar aí na temática, mas já deixa na sua cabeça assim, o Estado laico brasileiro está em risco? Olha, eu acho que a longo prazo, se a gente não tiver um programa educacional forte para os próximos anos, a gente, talvez a longo prazo, a gente corra risco. A longo prazo. Não agora não. Agora a gente não tem esse risco, não. Mas a longo prazo, se a gente não tiver um programa institucional para a questão da educação básica, de formar pessoas que consigam separar suas crenças da questão dos direitos, da questão institucional, porque eu acho que esse sistema moral, ele tá desgastando demais o país, entendeu? Eu acho que tem vários erros, tem a própria esquerda, muitas vezes, ela alimenta a extrema-direita, porque sim, muitas vezes, o que eu vejo? Eu vejo muita gente da mídia, muita artista de esquerda, que ela coloca o seguinte, na pauta LGBT, por exemplo, se você vê pessoas sérias do mundo LGBT discutindo, o que eles estão discutindo? Direito de ir e vir, direito de trabalhar, direito de ser respeitado, de ocupar os espaços públicos, de não ser maltratado, liberdade para poder caminhar na rua e expressar afeto, liberdade de casamento, de adoção. As pessoas estão preocupadas com essa temática. Quem é sério do movimento LGBT está preocupado com isso. Agora, os artistas, eles não sabem o que é ser progressista. O artista acha que ser progressista é viver na libertinagem. Se ser progressista fosse viver na libertinagem, nenhum gay ia querer casar e nem adotar filho. Porque casamento é compromisso, certo? Sim. Concorde ou não. Se tem uma pessoa que quer casar com outra pessoa, é porque ela quer ter um compromisso. Quem quer viver na libertinagem não quer casar, nem quer adotar filho. Então é o seguinte, aí o que essas pessoas fazem? Essa pessoa da mídia, esses ricos, é pessoa rico, branca, e que estava querendo vender produto para progressista. Eles começam a fazer eles têm a seguinte associação. Ser progressista é ser uma pessoa que vive na esbórnia e na libertinagem. Então isso cria o caldo ideal para a extrema-direita. Olha aí o que eles estão falando. Porque todo mundo que é da elite e que está querendo vender produto para progressista, ele só fala disso. Como se a pauta fosse liberdade sexual. Gente, a questão sexual foi uma coisa lá dos anos 60, do século passado. A discussão não é essa mais. A discussão é a questão de direitos civis, da pessoa poder ir e vir, entrar nos lugares, ser respeitado. Ontem eu entrei no McDonald's e tinha lá uma mulher trans trabalhando de uniforme no McDonald's, sendo respeitada com dignidade, entendeu? O que as pessoas querem é dignidade e respeito. Agora, o que cada um vai fazer com a sua vida? Ah, eu vou casar, eu vou viver na esbórnia, isso aí é um problema de cada um. Só que o que acontece? Esse pessoal, esses artistas, que para mim eles não são progressistas, na verdade eles estão próximos de pessoas progressistas, e como as pessoas não tratam eles com preconceito, e eles se sentem acolhidos, aí eles começam a propagar o seguinte, ser progressista é ser uma pessoa maluca, é viver na suruba, é viver na maluquice. E isso dá o caldo especial para a extrema-direita trabalhar. Eu acho que tem esse problema. Porque a questão não é o que você faz com a sua vida, é luta por direito. É luta por estar inserido na sociedade e ser respeitado. Nós vimos essa semana aí, agora, o impacto em Betim, né? Em Betim, que esse final de semana vai ter a parada LGBT, e pelo que eu entendi, a Câmara Municipal conseguiu aprovar uma lei proibindo de que menores, adolescentes e crianças pudessem estar presentes na parada por entender no projeto de lei lá de que seria uma forma, a parada LGBT seria uma forma de doutrinar as crianças a se tornarem gays, homossexuais. Vocês viram isso? Vi. Então, assim, eu acho que a grande questão é essa. A grande questão eu acho que o debate todo na sociedade tem que ser em relação à questão dos direitos, de como cada cidadão, porque a comunidade LGBT, ela não pode servir só para pagar imposto. Ela não serve só para isso. Ela quer ser respeitada e ser inserida e estar vivendo na sociedade como qualquer... Ela não é cidadania de segunda classe. Eu acho que a discussão nós somos cidadãos da mesma maneira que qualquer outro. Porque quando você pensa em heterossexual, você não vem na sua cabeça prostíbulo, suruba e nada disso. Mas quando se fala em LGBT, a primeira coisa que vem na mentalidade das pessoas, e eu acho que muito por causa desses artistas, desse pessoal que se diz progressista e nem é, porque o artista que tem consciência, ele não vai para esse campo de caminho, ele não vai para esse caminho, entendeu? O que eu vejo muito é artista elitista, rico, que não tem compromisso com nada, fazendo esse discurso como se ele estivesse nos anos 60 militando por liberdade sexual. E não é essa a discussão. Porque questão sexual é problema de cada um, entendeu? Eu acho que tem esse problema.
Eu posso estar equivocado, né? Até falo com vocês, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Mas eu acho que isso tudo cria um caldo perfeito para a extrema-direita vir e falar: todo mundo que é progressista vive e quer impor para a sociedade uma vida desregrada. E isso não é verdade. Porque se fosse assim, não existiria progressista casado, pai de família, preocupado com nota de menino na escola, sabe? Relação homoafetiva que a pessoa quer adotar a criança, que um quer criar laço com o outro. Não, a vida não é uma festa dionisíaca, não é, eu acho. Só até para os nossos ouvintes e aos nossos colegas que estão nos assistindo, só para lembrar, nós sabemos que a sigla mudou, viu, gente? A gente só simplificou aqui falando LGBT, mas nós sabemos que é LGBTQIA+, agora é a forma correta de se dizer, tá? Só para lembrar. E aí, entrando assim, até para finalizar um pouco sobre esse assunto, sobre essa polêmica, nós temos visto a extrema-direita, tanto nacional como mundial, chamando para debate algumas questões, né? Porque eu acho que vocês podem até falar melhor, parece que o novo mal a ser combatido por eles são mesmo as pessoas ligadas a esses movimentos. E aí a gente viu até na Itália, começaram já a retirar o nome dos pais das certidões das crianças que foram adotadas por casais homoafetivos. Então, por exemplo, se foram 2 mulheres que adotaram, já estão excluindo uma das mulheres, né? Ficando só a mãe ou uma delas, já está sendo excluído da certidão. Então, assim, há um movimento, sim, da extrema-direita, muito preconceituoso, né, no mundo todo, e que no Brasil segue de alguma forma essa tendência por termos, né? Já saiu até também esses dias com os dados do IBGE, já temos uma população que se declara evangélica, né? Maior do que de outras religiões no Brasil. Então a tendência que nós temos é que essa evangelização, essa capitalização, né, dos evangélicos, ela vai aumentar. Nós temos um cenário muito propício, né, que passa por não cobrança de impostos, isenção de impostos e vários outros fatores de carência. Que melhorou agora. Carência. Vai melhorar, né? Melhorou ainda, vai melhorar com a nova tributação. Quero ver os pastores que falaram, né, e tudo, que ia fechar a igreja, sempre vai melhorar. Vai melhorar. Então, assim, nós temos essa tendência, então nós temos realmente a trabalhar a base para que não deixe intolerância, gente. A questão toda aqui que a gente discute e pauta não é defendendo uma minoria ou outra por questões nossas ideológicas, né? Mas é por uma questão de direitos, né? São questões básicas do ser humano em que a gente luta e espera que isso não contamine, né? Porque é uma educação básica, você amar o outro, você ter respeito pelo outro, cuidar do outro, né? Isso vai para além de qualquer religião. Cristo fala do amor ao próximo, né? Não ao igual. Exatamente. Amar ao próximo, não ao igual. Exatamente. Eu acho que a grande questão, eu acho que essa questão da Batista da Lagoinha, ela está seguindo um caminho de se tornar uma seita, porque existem padrões de dogma cristão que todos os cristãos seguem, seja católico, protestante histórico, cristão progressista ou conservador. Existem parâmetros que são teológicos, né, do amor ao próximo, do acolhimento. Ainda que você possa enxergar algum comportamento como incorreto, você nunca vai querer a morte da pessoa. O cristianismo não trabalha com morte, seja cristianismo católico, ortodoxo, seja qual linha for. A partir do momento em que a sua igreja passa a ser uma igreja que prega a morte e a intolerância, você deixou de ser uma igreja. Você passou a ser uma seita. Então eu acho que eles estão caminhando para se tornarem uma seita. Uma seita que tem elementos cristãos. Entendeu? Porque eles largaram o dogma do amor, né? Que é o que Cristo fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, do ponto de vista religioso, não é isso que eu estou falando, não tem a ver com, talvez, questão jurídica, eles estão caminhando para isso, e eu acho que a implicação jurídica é de quebrar a questão da liberdade de culto e liturgia, porque isso vai contra a dignidade da pessoa humana, e isso vai contra a questão da preservação da vida, né? Da vida, da questão da luta contra preconceito, contra a desigualdade, é o que a própria Constituição elenca e a gente tem que observar. Exatamente. Então, finalizamos aqui, né? Nossos amigos, reforçando que nossas opiniões são individuais, não representam a todos, e nem respondemos, né, por nenhuma instituição. Isso é muito importante falar. Então, meus amigos, vamos agora para algumas indicações? Vocês têm indicações para hoje? Indicação é cultural, né? Geralmente a gente indica um livro, né, um disco, uma música, né? Uhum. Eu tenho aqui um livro que chama Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, de Don Rich. Ele é americano, é um jornalista americano que viveu lá na Rússia no tempo da Revolução Russa, e ele conta a história, né, como aconteceu a Revolução Russa, a questão dos dias anteriores ou ele através de golpe ou através de revolução. Lá foi uma revolução, não foi golpe. Não. Foi uma revolução. E aí ele conta a história dessa revolução, né, sobre a questão dos sovietes, né, que compunham
os partidos políticos existiam na Rússia, né, os bolcheviques, os mencheviques. Ele conta a história ali dos sindicatos soviéticos, que eram os pequenos sindicatos que foram tomando poder, foram tomando conta, né, houve essa estabilização social, igual temos hoje no Brasil, temos, né, essa estabilização social que aconteceu agora, e nesse momento de estabilização a população se revoltou e foram contra o czar. E aí derrubaram o czar, e conta falando da história do Kerensky, que assumiu logo após o czar, e ele ficou 6 meses e caiu, e entrou, entendeu, o Lenin, e aí fala do Lenin. Então ele conta a história toda, muito interessante, os 10 dias que abalaram o mundo, e conta a história da Revolução Russa. Né? Para quem gosta aí de contrapor o comunismo, gosta de bater no comunismo, é bom ler para poder entender o que é. Né? Eu quero indicar aqui um livro, um livro e uma série. O livro chama-se Egoísmo e Amor, do Rafael Lano Cifuentes. Né? O livro ele fala sobre, né, o homem foi criado para amar, pois foi criado para Deus, e Deus é amor. Nessas páginas ele expõe os obstáculos e, sobretudo, os horizontes positivos para a plena realização dessa faceta nuclear na vida humana. Tema decisivo hoje, que é o sentido da palavra amor. Se asfixia e morre entre o sentimentalismo, piegas e as 1000 máscaras do egoísmo que se infecciona e se esteriliza na procura do eu e do meu. Essa é da editora Quadrante Editora. Esse livro é até recente, e é uma indicação que eu faço. E eu gostaria de indicar uma série que está na Amazon. Já assisti a primeira temporada, estreou a segunda. Me perdoa aqui o meu inglês não é bom, então vamos lá, a minha pronúncia. Good Omens. Good Omens, que é Belas Maldições. É inspirado no quadrinho do Neil Gaiman, né? E aí ela fala sobre o fim do mundo, questões religiosas, pega um pouco, fala muito, né, sobre a amizade de um anjo caído e um anjo ajuda aí, um anjo que não é caído era o quê, hein, gente? Ajuda aí. Um demônio e um anjo. Um demônio e um anjo, exatamente, é um demônio e um anjo. É uma série muito interessante. Belas Maldições, está aqui, para poder assistir. Ela é engraçadíssima, tem sacadas de humor inglês, né? De sacada de humor inglês, ela se passa na Inglaterra, muito boa e bem interessante, vale a pena assistirem. Eu vou colocar na minha lista para assistir. Eu já tá na minha lista aqui para assistir. Eu cheguei lá essa semana para assistir, mas não assisti. Já que você indicou, agora sim. Agora a gente já confirmou. Eu vou indicar um livro do Bobbio, ele não é um novo, não. Na época, esse livro, a distinção, ela não estava tão em voga quanto agora, mas é esse livro aqui. Direita e Esquerda. Sim. Direita e Esquerda, não, do Bobbio. São razões e significados de uma distinção política que ele vai fazer. Ele vai trazer uma discussão sobre essa distinção entre direita e esquerda, o que define, e que muitas vezes hoje isso acaba, quando vai para a parte da administração do Estado, isso acaba ficando um pouco meio nebuloso, porque acaba que quando governos de direita, não de extrema direita, de direita moderada, estão no poder, elas acabam adotando políticas públicas que são de esquerda e vice-versa, né? Acaba que a esquerda também acaba adotando políticas que são até consideradas em certo nível neoliberais, mas aí na hora que a pessoa aplica, que o governo de esquerda está aplicando, a própria esquerda acaba silenciando quanto a isso. E no final do livro tem uma crítica do Perry Anderson. O Perry Anderson faz uma resposta para ele sobre a questão do Friedrich Hayek, que é até interessante, que é no finalzinho dele ele tem uma manifestação, e eu achei interessante porque o Bobbio, o Perry Anderson faz até uma crítica meio dura, e o Bobbio foi lá e publicou no livro dele, tipo assim, ele era um intelectual tão grande, que ele pega a crítica do Perry Anderson e coloca no livro dele, porque ele achou tão pertinente que ele coloca isso no final do livro dele, então, achei muito bacana isso, É isso aí. Então é isso aí. Então até a próxima, gente, e foi bom estar aqui com vocês. Perdoe-nos a demora de ter publicado mais um vídeo. Estaremos de volta em breve. Vamos continuar. Vamos continuar. Abraço. Voltaremos em breve. Tchau.